Já está aparecendo aí para vocês que está gravando? Já, tá gravando, professora. Já, professora. Tá bom. Então vamos lá, né? Só voltando aqui. Então vamos lá. Só voltando aqui. Deixa eu ampliar aqui nossa imagem. Então, assim, ó. Aqui nos procariotos, a gente tem isso daqui, né? A gente tem o DNA que fica lá disperso no núcleo, do ladinho dos ribossomos, que é onde vai fazer a síntese proteica. Mais para frente, a gente vai ver como é que funciona a síntese das proteínas, tá? O passo a passo. Então, inicialmente, a gente vai ter aqui o nosso DNA, que vai estar lá no citoplasma. A gente vai ter enzimas, né, específicas que vão ler essa informação contida no DNA e elas vão transcrever, vão fazer uma cópia dessa informação. E aí, o resultado dessa cópia do nosso DNA é o que a gente chama de RNA mensageiro, tá? E esse processo de copiar essa informação que está no DNA para formar um RNA mensageiro, a gente chama de transcrição, certo? Beleza. Esse RNA mensageiro, né, essa informação aqui, ela vai para onde? Como a gente está falando de uma célula procariota, esse RNA mensageiro ele permanece no citoplasma, porque o processo de transcrição e síntese de proteínas, que é a tradução, é tudo feito no citoplasma, tá? Então, o RNA mensageiro ele é encaminhado para ir lá para os nossos ribossomos, que são organelas que vão ler essa informação e vão formar essa proteína, tá? Eles vão traduzir a informação que está vindo lá do DNA, através aqui do RNA, tá? Eles leem esse código aqui, e aí eles sintetizam as proteínas a partir disso. Então, esse processo aqui nos procariotos, ele é direto, tá? Por quê? Porque a estrutura do gene do procarioto também é uma estrutura mais simples do que a dos eucariotos. Olha só, toda essa região aqui, codificadora, toda essa região aqui é o que a gente chama de gene, tá? É uma região codificadora. E aqui a gente tem, olha só, a informação, ela sendo colocada de uma forma direta, tá? Se eu fizer uma leitura desse ponto a esse e formar uma molécula de RNA, eu consigo aqui, então, formar uma proteína, certo? Que essa estrutura é mais simples. Por que eu digo que ela é mais simples? Porque toda ela é funcional, toda ela vai me dar origem à proteína. Quando a gente vai para os eucariotos, aqui já é diferente, porque essa organização gênica dele aqui é um pouquinho mais complexa. Por quê? Porque aqui nos eucariotos, a gente vai ter, olha, um pedacinho aqui sendo funcional, tá? Vai me dar aqui um pedacinho da informação da proteína. Essa partinha azul aqui não me dá informação nenhuma. Depois a gente vai ter outra região, que é outro pedacinho de informação da proteína. Essa aqui em azul não me diz nada. E que regiões são essas aqui? Aqui é a estrutura de um gene de um eucarioto. Tudo que está vermelhinho aqui que vocês estão vendo é o que realmente contém informação de proteína, tá? Para a síntese de uma proteína. O que vocês estão vendo em azul não tem informação nenhuma, é um código aleatório que foi jogado lá no meio, tá? Essa parte que é funcional, que vai me dar uma informação proteica, é o que a gente chama de exon. Essa parte azulzinha é o que a gente chama de intron, tá? Até um certo tempo, os pesquisadores acreditavam que os introns eram considerados lixo do DNA. Só que hoje a gente sabe que ele tem uma informação, que eles têm sim informações bem importantes, tá? Mas eles não aqui servem para fazer a síntese proteica. Então, o que acontece? O eucarioto, as células eucariotas,
elas vão ter essa estrutura aqui. Todo o seu gene, ele vai ser formado por pedacinhos de exon, aí o outro pedacinho é o intron, depois vem outro exon, depois vem outro intron, depois outro exon, depois o intron. Então, essas regiões de exon e intron são regiões que ficam ali se intercalando, tá? Então, quando eu vou fazer uma proteína, eu preciso assegurar que eu tenha só a informação que realmente vai me dar a proteína. Por isso que quando vem uma enzima aqui para ler essa informação, ela vai formar um RNA, tá? Mas ele ainda não vai ser mensageiro, ele vai ter que passar por um processo, né, uma preparação, onde vai haver a retirada desses introns, tá? E vai haver a ligação só das sequências que são exons. E aí a gente passa a ter, então, aqui um RNA mensageiro. Vocês conseguiram entender? Professor, então, no caso, sempre que for para ser feita a leitura, né, a gente precisa observar que só pode ser feita a leitura da parte que consegue fazer a síntese proteica. Exatamente, exatamente. Se tiver intron no meio, não vai formar proteína, tá? Então, isso daqui é uma coisa que está ocorrendo constantemente nesse exato momento em milhões de células do nosso corpo. Então, a gente tem enzimas que chegam lá no nosso DNA, leem essa informação aqui, aí elas transcrevem essa informação, tá, em RNA, e aí esse RNA, mais na frente a gente vai ver que ele passa por um processamento, que é o chamado de splice. Splice o que é? É a retirada dos introns e o anelamento dos exons, tá? E aí a gente tem só essa estrutura aqui, que é a estrutura realmente que vai formar a proteína, tá? Aí, quando isso aqui está preparado, aí agora sim a gente tem um RNA mensageiro. Tudo bem? Vocês entenderam isso? Entendi, agora entendi, professora. Beleza. Aí, todo esse processo aqui, gente, está ocorrendo onde? No núcleo, tá? Então, olha só. Aqui a gente tem a organização de uma célula eucariota. Então, a gente tem aqui, né? Vamos se situar, a membrana plasmática. E o que está aqui em cinza é o citoplasma. E essa bolinha aqui maior, que está em branco, é o núcleo. Então, aqui dentro do núcleo, a gente vai ter o nosso DNA, tá? E aí, o nosso DNA, a gente tem isso, olha, aqui a gente tem a região de um gene, e aí a gente vai ter regiões que realmente vão originar proteínas, tá? São pedacinhos de informação que vai ter ali para originar a proteína, que são os exons, e a gente vai ter entre esses exons, essas regiões aqui, olha, que estão mais transparentes, que são os introns, tá? Aí o que acontece? Chega as enzimas lá no núcleo, elas vão e transcrevem essa informação do jeitinho que está no RNA, tá? No que está no DNA. Então, elas chegam aqui, anotam toda essa informação e aí a gente forma uma molécula de RNA. Essa molécula de RNA, ela também vai ter informações de exon, intron, exon, tá? E aí esse RNA agora, ele vai passar por esse processo que eu falei para vocês, né? Que é o RNA, é o processamento desse RNA, que é o que a gente chama de splice. E aí, nesse processo, a gente tem aqui a retirada dessas sequências de intron, que não tem informações relevantes para a formação da proteína, tá? E aí a gente tem a ligação, né, desses fragmentinhos aqui, também ocorre no núcleo, tá? Aqui está dizendo que ocorre no citoplasma, mas está errado. Esse processamento aqui do RNA, ele inicia e termina no núcleo. Então, a gente vai ter aqui, olha, todo um RNA agora mensageiro formado apenas por exon, que eu retirei aqui nesse processamento do RNA, eu retirei os introns, tá? E agora esse RNA mensageiro, ele vai para onde, né? Que agora ele só tem aí sequências codificadoras de proteína. Então, agora ele vai para onde? Ele vai aqui para o citoplasma, olha só, chegou aqui no citoplasma,
onde ele vai ser lido pelos nossos ribossomos, e aí os nossos ribossomos, a partir disso, vão fazer as proteínas, tá? É como se aqui, olha só, fosse o nosso DNA fosse uma receita de bolo, tá? Só que aqui, no caso dos eucariotos, é como se aqui eu tivesse os exons fossem uma receita de bolo de milho, por exemplo, e os introns contivessem informações, sei lá, para fazer um churrasco. Então, eu preciso separar o joio do trigo, eu preciso saber o que que eu quero, né? Ah, eu quero fazer um bolo. Então, eu vou pegar aqui, nessa receita, eu vou pegar só as informações necessárias para fazer o bolo, tá? Então, eu retiro essas informações, transcrevo elas, né? Processo essas informações, junto tudo, quero só fazer esse bolo. Então, tá aqui a receita fechadinha. Agora eu posso levar lá para o ribossomo para fazer o nosso bolo. E aí, o nosso bolo é a proteína, tá? Vocês entenderam isso? Então, a síntese proteica nos eucariotos, ela é realmente um processo mais complexo, porque ela começa no núcleo e termina no citoplasma, tá? E porque o RNA que é formado a partir desse processo de transcrição do DNA, ele precisa ser processado, né? Retirado ali informações que não são importantes e resumir essas informações para poder formar a proteína. Tudo bem? Ficou claro agora? Ficou. Professora, a senhora poderia botar esse material na plataforma, porque não tem esses slides lá. E na aula que a senhora gravou, eles não dá para ver. Aqui está dando para ver o que está escrito no slide, mas lá não está. Tá, eu posso botar assim, tá bom? Eu vou melhorar essa imagem na apresentação em PowerPoint e aí eu reposto essa aula para vocês, tá bom? Então, bora lá, né? Mais alguma dúvida dessa aula passada? Tá tudo de boa? Beleza, então vou diminuir aqui. E aí a gente continua, né? Na aula passada, na verdade, deixa eu fechar aqui. Espera aí rapidinho. Eu não sei se é esse daqui. Ah, essa apresentação. Vocês estão vendo essa apresentação? Sim, professor. Beleza. Então, bora lá. Olha só. Eu vou voltar um pouquinho com vocês o assunto, porque na nossa aula passada, como eu não estava com essa aula, eu acabei adiantando aí o transporte de membrana, tá? E aí eu vou voltar. A gente vai ver hoje a composição química das células, e aí quando a gente chegar no transporte de membrana, a gente dá continuidade, tá bom? Então, olha só. As nossas células, né, elas vão ter aí uma composição química que a gente vai aprender hoje, né? Então, nós já vimos que as células elas são constituídas por essas três partes: o núcleo, que é essa parte mais interior, que é onde fica guardado aí o nosso DNA. As células também, elas têm o citoplasma, que é onde vai ficar aí mergulhado as nossas organelas, e a gente vai ter a membrana, que são, né, finas camadas que vão atuar aí na delimitação da célula, certo? Então, a gente aprendeu também na nossa aula passada que as células constituem a unidade básica do corpo humano.
E elas participam da execução de absolutamente todas as atividades básicas que o nosso corpo necessita. Então, se a gente acabou de tomar café da manhã e está precisando fazer o processo de digestão, vocês podem ter certeza absoluta que nesse momento tem milhões de células no teu estômago que estão aí liberando, elas estão sintetizando enzimas específicas para esse processo de digestão e estão liberando essas enzimas para atuar no processo de digestão, tá? Se você, por exemplo, está com sede, essa sua resposta de estar com sede, né? Esse seu sentimento, essa sua vontade de beber água, nada mais é do que uma necessidade das suas células de receber água para poder funcionar. E aí elas mandam uma sinalização, né, bioquímica, para que o corpo comece, né, a pedir água. E aí vem a vontade de beber. Então, absolutamente tudo, todas as atividades básicas do nosso corpo vai ser feita por quem? Pelas nossas células, tá? Se você aí tem a vontade de executar um movimento, por exemplo, com o seu braço, e você consegue executar esse movimento ele é executado graças, por exemplo, aos seus neurônios, tá? E a ligação desses neurônios com os nossos músculos, certo? Então, tudo, absolutamente tudo que a gente faz com o nosso corpo é uma resposta celular. Por isso que é tão importante a gente aprender a gente aprender sobre as células. Então, assim, elas contêm grande número de moléculas, tá? E aí essas moléculas, elas são classificadas em duas classes. A gente vai ter as substâncias orgânicas e a gente vai ter as substâncias inorgânicas. O que é que eu considero orgânica? São todas aquelas substâncias que vão possuir carbono na sua composição, né? Vamos lá para o convênio agora, vamos voltar aí para o passado. Vocês devem ter visto isso nas aulas de química de vocês, antes de passar aí no vestibular. Tudo que tem carbono é considerado o quê? Molécula orgânica. E tudo que não tem carbono é considerado o quê? Molécula inorgânica. Então, como substâncias orgânicas, moléculas orgânicas, o que a gente tem? As proteínas, os lipídios, os carboidratos, os ácidos nucleicos e vitaminas, tá? Proteína, né? A gente tem como exemplo de proteína as miosinas, tá? Que são presentes no núcleo. Os lipídios são óleos, tá? São as gorduras. Os carboidratos são os açúcares. Ácidos nucleicos, DNA, RNA. E as vitaminas, né? A gente tem as vitaminas do complexo B, a gente tem as vitaminas K, importante aí para os processos de coagulação. A gente tem vitamina A, né? Tem uma porção de vitaminas. Então, as nossas células, elas são formadas aqui, olha, por essas substâncias orgânicas. E quem são as substâncias inorgânicas, né? Que são aquelas substâncias que não possuem carbono na sua composição. A gente vai ter aqui a água, tá? E aí a água é importante e bastante importante por quê? Porque a maior parte das nossas células, elas são formadas por água, tá? Então, aí, se a gente pegar a massa celular e for comparar a quantidade de cada uma dessas substâncias que estão aqui descritas, a gente vai ver que a maior quantidade dessa massa é água, tudo bem? Então, a gente vai ter como substância inorgânica, além da água, os sais minerais. E aí, dentre esses sais, a gente vai ter, por exemplo, os íons de cálcio, os íons de potássio, de magnésio, de cloro e tantos outros que são importantes para o funcionamento correto das nossas células. Então, aqui é a composição química, tá? Então, aí, olha só, aqui eu tenho, né, mais ou menos aqui eu tenho um esquema mostrando aqui as células e suas organelas, para vocês verem, né, novamente, onde é que vai estar a maior parte da água presente nas células, vai estar aqui retida no citoplasma, tá? E aqui a gente tem no citoplasma, ele tem assim uma consistência, um aspecto de gelatina. Por quê? E aí agora deixa eu abrir aqui a outra apresentação. Acho que é essa daqui, tá?
Tinha colocado uma figura bem interessante para vocês aqui. Ixi, não é essa? Não, não é essa apresentação. Esquece, não é essa apresentação. Então, olha só. A gente vai ter aqui nesse citoplasma uma estrutura muito importante que é o nosso citoesqueleto celular. Então, o que vai dizer, por exemplo, quais são as organelas que vão ficar aqui mais perto do núcleo, né? Ou mais próximo aqui da membrana plasmática, é justamente esse citoesqueleto, que são várias proteínas filamentosas, né? Que vão funcionar como um esqueleto. São essas proteínas que vão estar aqui dispersas no citoplasma em forma de filamentos, que vão dizer se essa célula aqui, por exemplo, vai ser uma célula mais redondinha, mais quadradinha, tá? E por aí vai. Então, aqui é só para vocês verem, olha, a gente vai ter aqui membrana plasmática. Na membrana plasmática, a gente consegue encontrar bastante carboidrato, consegue encontrar bastante lipídio, tá? Consegue encontrar, né, várias proteínas, tá? Inclusive, a gente viu nas aulas de transporte de membrana que existem, inclusive, várias proteínas que ficam aqui nas membranas controlando a entrada e a saída de substâncias, tá? Então, todas essas substâncias que eu falei para vocês, tanto orgânicas quanto inorgânicas, a gente vai ter aqui nas células. Bem, e aí, né, só mostrando para vocês os níveis de organização estrutural do corpo humano. Então, eu estou falando para vocês que as células, elas são formadas de quê? De moléculas, né? Por exemplo, aqui a gente tem uma molécula de DNA, tá? Poderia ser uma molécula de proteína, poderia ser uma molécula de lipídio, certo? Mas essas moléculas vêm de onde? Ela vem da organização de unidades ainda menores que são os átomos. Então, a forma como os nossos átomos, né, que são aí as menores unidades, né, são moléculas extremamente, aliás, os átomos são partículas extremamente pequenas, que eles vão se organizando um com os outros, e eles têm, e essa organização vai formar aqui moléculas como, por exemplo, a água, o ácido nucleico, que é o que a gente está vendo aqui, tá? Essas moléculas, que pode ser... Professora? Oi. Pode falar. Hoje é histologia ou é biologia? Hoje é biologia. Hoje é biologia. Ignore isso bem aqui, tá? Hoje é biologia. É só para vocês entenderem esse nível de organização. Então, olha só, a gente vai ter aqui, né, novamente, átomos, tá? Que à medida em que eles vão se organizando, eles podem formar moléculas. À medida em que essas moléculas elas vão se organizando e se juntando com mais outras moléculas, elas vão formar as nossas organelas, né? As nossas organelas, elas são formadas aí a partir de moléculas, da junção dessas moléculas diferentes, tá? A junção de várias organelas vão dar origem às nossas células. E várias células juntas e especializadas vão dar origem aos nossos tecidos. Vários desses tecidos, né, quando eles aí recebem funções específicas, eles vão formar os nossos órgãos. A junção de vários órgãos vão estar formando os sistemas. E aí a gente vai ter, por exemplo, se eu pegar aqui o fígado, o estômago, o nosso intestino delgado, o nosso intestino grosso, a gente tem, por exemplo, aqui o sistema gastrointestinal, tá? Se eu pegar, por exemplo, as veias e as artérias, aqui já seria o sistema circular. Então, só para vocês verem que cada sistema vai ser composto por um conjunto de órgãos com uma função determinada. Quem é que determina essa função? São aqueles tecidos que vão compor o órgão. Por quê? Porque aqueles tecidos, eles já vão ter células especializadas, tá? A forma como essas células estão especializadas é que vai dizer qual é a função que aquele tecido vai exercer no nosso corpo, certo?
E quem é que diz essa especialização celular? Justamente aqui, olha, é a forma como ocorre essa organização aqui de moléculas, tá? Dentro dessas células. Voltando aqui, quando a gente tem aqui vários sistemas juntos, a gente tem a formação, né, do corpo humano. Então, o corpo humano ele é formado, por exemplo, pelo sistema circulatório, que é formado aí pelas veias, artérias, coração. A gente tem o sistema respiratório, que é formado pelos pulmões, a traqueia, a faringe, laringe, tá? A gente vai ter o sistema reprodutor. No caso do feminino, a gente vai ter os ovários, o útero e por aí vai. Então, é só para vocês verem que as células, né, elas são compostas aí da união de várias moléculas. E essas moléculas, a forma como elas vão estar organizadas, elas podem determinar a função dessas células que determinam aí toda a organização do nosso corpo, tá? Então, só continuando aqui. Nas células, a gente começa a ver agora como é que a primeira estrutura celular ela é formada, né? E eu falo primeira por quê? Porque é a estrutura mais externa que é a membrana celular, também chamada de membrana plasmática. Então, a membrana plasmática, gente, é uma estrutura que ela é responsável por fazer essa delimitação de todas as células vivas do nosso corpo. E aí eu quero chamar a atenção de vocês, porque o que é delimitação, né? Quando a gente observa uma lâmina no microscópio, quando a gente voltar lá para as nossas aulas práticas, a gente vai ver isso. Então, a gente consegue observar as células, né? A gente consegue observar onde é que está o citoplasma daquela célula, onde é que está o núcleo, graças a quem? A membrana plasmática, tá? Quando a gente tem, por exemplo, um caso de necrose, que é quando ocorre a morte de um tecido, a gente vai observar esse tecido no microscópio, a gente já vai ver que não tem delimitação mais nenhuma ali. A gente não sabe mais o que é núcleo, a gente não sabe mais o que é uma célula ou outra, porque o tecido, durante esse processo de necrose, ele fica um tecido assim muito homogêneo, tá? Então, é um dos pontos em que a gente consegue observar. Então, por isso que é importante a gente entender que todas as células possuem membrana plasmática e que essa membrana plasmática ela vai aqui delimitar, né? Você vai olhar no microscópio e você tem a capacidade de identificar que naquele ponto tem uma célula, porque você consegue identificar o que é núcleo, o que é citoplasma e o que é membrana, porque é ela que vai estar delimitando o formato dessa célula, tá? E a membrana, ela é extremamente pequenininha, ela tem essa espessura aqui, que são os nanômetros, tá? De 6 a 9 nanômetros. Elas são visíveis em microscopia eletrônica. Então, em microscopia eletrônica, o que a gente observa na membrana plasmática é isso aqui, ó. O que a gente tem disponível hoje na faculdade? Microscopia óptica, tá? Que é o que tem disponível basicamente em todas as universidades e faculdades, certo? Então, microscopia eletrônica, geralmente a gente vai ter só em centro de pesquisa. Então, com o microscópio óptico, a gente consegue observar apenas realmente essa delimitação do citoplasma. E aí a gente vê que lá tem a membrana, tá? Mas se eu observar ela na microscopia eletrônica, é isso aqui que a gente vai estar vendo. Bem, continuando aqui, né? Opa! Bem, outra coisa que eu quero chamar a atenção de vocês é que a membrana... Vixe, que número é esse? Aqui é 1720, tá, gente? Esquece esse 9 aqui. Então, a gente tem aqui o modelo de Singer e Nicholson, tá? Que eles propuseram que a nossa membrana plasmática, ela tem aqui esse modelo de mosaico fluido. Por quê? Que ela parece um mosaico e fluido. Porque a membrana ela vai ser formada por uma dupla camada de fosfolipídios contínuas, tá? Então, a gente vai ter aqui, olha só, várias moléculas de fosfolipídios, tá? Que são lipídios ligados aí a agrupamentos de fosfato, que vão aí estar formando a nossa membrana.
E aí, ela vai ser fluida por quê? Porque ela vai ter uma grande quantidade de proteínas e também moléculas de colesterol, de lipídio submersa nessa membrana. Então, a membrana plasmática, ela não é uma coisa fixa, ela é fluida, tá? Então, existe uma movimentação nessa membrana celular. E aí, essa daqui é a barreira que é formada pela membrana. Então, a membrana ela é formada por essa, né, camada, dupla camada de fosfolipídios contínuas, em que as proteínas elas são inseridas. Então, a dupla camada de fosfolipídio, ela vai ser fluida de consistência oleosa e as proteínas elas podem mudar de posição continuamente como se fossem peças de um mosaico. Por isso que eles falaram, lá em 1720, que elas têm essa característica, né, que é o mosaico fluido, porque todas as peças que compõem aqui a membrana plasmática não são peças fixas, elas podem sair do lugar. Inclusive, existe uma movimentação entre as moléculas de fosfolipídios, que é o chamado flip-flop, que eles ficam girando, tá? Em torno do seu próprio eixo. Então, a gente vai ter aqui, olha só, várias moléculas, né, várias proteínas que vão estar, e moléculas de açúcar que vão estar compondo a membrana. Aqui nós temos novamente, olha, vários fosfolipídios. Aqui a gente tem uma camada fosfolipídica em cima, outra embaixo, e entre essa camada a gente vai ter proteínas, tá? Cadê proteínas aqui, aqui, aqui. A gente vai ter também carboidratos, tá? A gente vai ter glicoproteína. O que é uma glicoproteína? Aqui a gente tem uma proteína e aqui a gente vai ter uma molécula de açúcar, um carboidrato. Então, todas as vezes que a gente vai ter a junção de uma proteína com carboidrato, a gente tem uma glicoproteína. E quando essas proteínas de membrana, elas estão ligadas a lipídios, a gente tem um glicolipídio, tá? Que é, na verdade, desculpa, é um açúcar, é uma cadeia de açúcar ligada a uma cadeia de lipídios. A gente vai ter um glicolipídio, tá? Nós também vamos ter submersos aqui na membrana plasmática moléculas de colesterol, por isso que é tão importante a gente também consumir colesterol, só que o colesterol bom, tá? O corpo, ele precisa muito de colesterol, de lipídios. A gente vai ter aqui nessa porção inferior da membrana o citoplasma, tá? Vocês estão vendo aqui que abaixo, né, que aqui no citoplasma, ele vai ser cheio dessas estruturas filamentares aqui, olha, que são proteínas. Essas proteínas que vão estar logo abaixo da membrana plasmática são chamados, né, de filamentos do citoesqueleto. Então, são proteínas do citoesqueleto. Tudo bem aqui? Bem, os carboidratos das membranas, eles se apresentam sob a forma de oligosacarídeos ou monossacarídeos. Podem estar ligados a proteínas ou a lipídios. Eu não vou cobrar isso aqui de vocês, essas coisas muito específicas. Eu só quero que vocês saibam que membrana plasmática, a gente vai ter a presença de carboidrato na membrana, tá? E que esse carboidrato, ele pode estar ligado tanto às proteínas de membrana, e nesse caso são chamados de glicoproteínas, como esses carboidratos, eles também podem estar ligados a moléculas de lipídio, e aí a gente vai ter os glicolipídios. É só vocês observarem esse nome inicial. Todas as vezes que vocês ouvirem falar numa molécula que vai começar com o nome glico, aqui vai estar falando de carboidratos, tá? Então, se é glicoproteína, é carboidrato mais proteína. Se é glico e lipídios, aqui é carboidrato mais lipídios, né? O que são os lipídios? São os óleos, tá? O que são carboidratos? São os açúcares. Grava isso aí. Bem, por que que esses carboidratos eles são importantes na nossa membrana plasmática? Porque eles vão formar o que a gente chama de glicocálice. O glicocálice ele é formado por carboidratos ligados à proteína, né? Ou seja, as glicoproteínas, ou também os lipídios, que são os glicolipídios. Então, deixa eu ver se tem uma figurinha assim, ó. Aqui é o exemplo de um
de um glicocálice, tá? Aqui a gente vai ter as nossas proteínas de membrana e aqui a gente tem, olha só, várias ramificações. É como se fossem pelinhos, né, que tivesse por cima das membranas das nossas células. E qual é a função do glicocálice? É a proteção contra agressões físicas, tá, que a célula possa sofrer, agressões químicas do ambiente externo. Ele também ajuda na retenção de nutrientes e enzimas, porque observem, se eu tenho uma barreira, né, se eu tenho vários pelinhos ali em cima da membrana plasmática, é um pouco mais difícil das substâncias elas conseguirem passar, né? O glicocálice ele acaba retendo uma boa parte tanto dessas ameaças químicas aqui, quanto também eles acabam retendo aí nutrientes e enzimas. E eles também têm a função de reconhecimento celular. Células de um organismo, eles vão possuir glicocálice diferente de outro organismo. Células de um organismo igual têm glicocálice formado por glicídios iguais. O que isso quer dizer? Essa parte aqui, gente, é muito importante para esse processo aqui de reconhecimento celular. Vou citar um exemplo para vocês. Uma pessoa que é transplantada, ela vai apresentar uma pessoa, por exemplo, um doador de órgãos, né? Vamos dizer aqui que a pessoa vai doar um coração, tá? Então, aquele doador que tem aquele coração, ele vai possuir uma composição única de glicocálice, tá? Então, essa combinação de açúcares, de carboidratos, de proteínas e lipídios que a gente vai ter aqui na superfície das células daquele coração vai ser única, só vai existir nele, tá? E aí, o que acontece? Desculpa. E aí, o que acontece? Quando você pega aquele coração e transporta, né, coloca em outro organismo, né, em outra pessoa, em outro paciente, você faz o transplante, ocorre que o sistema imunológico daquele paciente que recebeu aquele órgão, ele vai olhar agora para aquele novo coração e não vai reconhecer o glicocálice, né, que forma ali aquele coração, que vai estar presente nas células daquele coração. E aí o sistema imunológico daquele paciente, ele começa a desenvolver uma resposta imunológica que pode fazer com que aquele paciente rejeite aquele órgão, porque o sistema imunológico não reconhece aquele coração como sendo daquela pessoa, entendeu? É como se essa combinação de carboidratos e proteínas e moléculas que estão presentes aí na membrana da nossa célula, elas fossem uma identidade nossa, que só existe na gente. A partir do momento em que eu pego, né, algum órgão do meu corpo, ou enfim, e levo para o corpo de outra pessoa, o corpo da outra pessoa ela vai saber, o sistema imunológico ele vai saber que ali não é dele, aquele órgão não é dele, e ele desenvolve uma resposta imunológica. Por isso que pessoas que fazem transplante de órgãos vão passar aí a vida toda fazendo uso de imunossupressores. O que são imunossupressores? São medicamentos que vão diminuir essa resposta imunológica de rejeição do órgão novo, tá? Vocês entenderam aqui a importância do glicocálice? Alguma dúvida aqui? Beleza. Continuando, né? A gente vai ter aqui, olha só, continuando aqui, né? Então, olha só, outro ponto que a gente vai ter aqui nas nossas membranas das células são as proteínas, tá? Que a gente até viu lá na aula de transporte celular. Então, aqui as proteínas de membrana são essas proteínas que vão ficar aqui acopladas à membrana das nossas células, tá? Então, essas proteínas de membrana, elas vão receber uma classificação de acordo com o tamanho e o alcance dessas proteínas. Como assim? A gente vai chamar de proteínas periféricas aquelas proteínas que vão ficar aqui, que elas vão ficar só na periferia da membrana plasmática, tá?
Ou seja, elas ficam só aqui em uma das extremidades da membrana, ou para o lado externo ou para o lado interno. A maioria das vezes elas vão ficar aqui, né, com uma parte para fora, aqui para o lado externo, tá? E a outra parte dessa proteína vai ficar aqui submersa na bicamada lipídica. Outro grupo de proteínas são chamadas de proteínas integrais. A essas proteínas, elas recebem nome por quê? Porque elas ficam submersas de uma forma completa aqui na membrana. Então, você identifica uma porção dessas proteínas no lado externo da célula e você identifica também uma parte dessas proteínas no lado interno dessas células, tá? Então, fica uma parte aqui para o lado externo e outra para o lado interno. Então, a gente entende que essas proteínas, elas são completamente submersas na membrana, por isso que elas são chamadas de integrais, porque elas estão integralmente, né, envolvidas aí pela membrana, submersas pela membrana, tá? Gente, né, aqui é só mostrando para vocês o conceito, olha, proteínas integradas, tá? Vocês estão vendo aqui, olha, uma porção dela para fora da célula e a outra porção para dentro da célula. Da mesma forma que a gente tem uma proteína periférica. Essa proteína periférica, observem que ela só está aqui para fora da célula, para dentro da célula, tá? Então, uma proteína que está na periferia das células. Então, as proteínas integradas atravessam a membrana plasmática, sendo que suas extremidades se projetam para o interior e o exterior da célula, tá? Como vocês estão vendo aqui, olha. Exterior da célula e interior da célula, tá? Aqui é um exemplo de uma proteína, de uma cadeia proteica, que está organizado dessa forma. Tudo bem? Bem, aqui a gente tem as proteínas periféricas, e aí vocês já entenderam o sentido, né? Proteína periférica vai estar aqui, ó. Aqui é uma proteína periférica, tá? Aqui é outra proteína periférica, certo? Aqui são proteínas, né, integrais, que estão submersas na célula. Mas, na verdade, olha só, vamos considerar isso aqui como periférica, periférica, e essa aqui como integral, tá? Então, proteínas periféricas, elas não penetram no interior hidrófobo da dupla camada lipídica. São solúveis, os aminoácidos hidrofílicos ficam expostos na superfície em contato com o meio aquoso. O que é isso? Pelo amor de Deus. Bora lá. Vocês estão vendo, vocês já ouviram falar que a membrana plasmática ela é fosfolipídica, né? Beleza. Fosfolipídica por quê? Porque ela é formada por várias cadeias de lipídios, que são essas cadeias que vocês estão vendo aqui, mais na parte interna da membrana, certo? Essa parte aqui que vocês estão vendo é a parte que a gente chama de parte hidrofóbica. Por que hidrofóbica? Porque hidro vem de água e fóbica vem de medo. Ou seja, essas partículas aqui, elas têm medo da água, elas fogem da água, tá? Por quê? Porque elas são óleo, é só vocês lembrarem do óleo, tá? Aqui são porções de lipídio. Se são lipídios, são o quê? São exemplos de substâncias oleosas. Já viram óleo se misturar com água? Não, né? Por isso que eles vão ficar assim, vão ter essa organização de lipídios tendo contato com outros lipídios, tá? Você nunca vai ver, por exemplo, uma porção dessa para fora da célula. Por quê? Porque aqui no meio extracelular eu vou ter uma grande quantidade de água. Aqui no meio intracelular eu também vou ter uma grande quantidade de água, tá? Então, a gente vai ter aí essas proteínas, olha só, as periféricas, elas não penetram no interior as periféricas, elas não vão penetrar no interior aqui da camada lipídica, justamente porque são proteínas que não têm muita afinidade com os lipídios que estão aqui dentro, não, certo? Então, elas vão preferir ficar onde? Aonde tem muita água, porque são proteínas hidrofílicas. O que é hidrofílico? Olha, hidro, novamente, água, e fílico, afinidade. Então, as proteínas periféricas, por elas terem uma maior afinidade com a água, elas vão ficar mais aqui no citoplasma, ou mais no meio fora da célula, tá? Aqui, por exemplo, a proteína periférica. E aqui,
e enquanto as integradas, elas não vão ter esse problema, tá? Elas conseguem ficar tanto elas têm afinidade tanto com a água quanto com os lipídios e elas conseguem, né, atravessar aí a membrana plasmática, certo? Gente, aqui a gente vai ter os vários tipos de proteína que a gente tem na membrana. Então, a gente tem, por exemplo, proteínas de reconhecimento, que são aquelas proteínas associadas aos carboidratos, né, as glicoproteínas. São proteínas aí responsáveis, né, pela formação do glicocálice e por isso que são proteínas de reconhecimento, que aí as nossas células, elas conseguem se reconhecer através dessa composição, desse tipo de proteína. A gente vai ter aí proteínas que são receptoras de sinais, tá? Então, por exemplo, quando você está feliz, né, ou quando você está triste, ocorre a liberação de várias substâncias no seu corpo. Por exemplo, quando você está estressado, você aumenta o nível de um hormônio, que é o cortisol, tá? E aí, esse aumento na quantidade de cortisol vai liberar uma espécie de sinalização bioquímica nas suas células, que vai fazer com que você desenvolva aí vários comportamentos relacionados ao estresse. E isso por quê? Porque a gente vai ter nas nossas células essas proteínas de sinais, que vão receber esses sinais bioquímicos que está vindo aí da corrente sanguínea, por exemplo, tá? A gente vai ter as proteínas de transporte, que vão ajudar aí no transporte de substâncias, por exemplo, macromoléculas, né? Eu preciso que entre determinada substância, uma macromolécula que ela é grandona, ela não consegue passar aqui pela bicamada lipídica, ela vai usar o quê? Uma proteína para ela poder passar. De repente, um medicamento, tá? Ele reconhece uma proteína de membrana e ele passa através dessa proteína para o meio intracelular. A gente vai ter proteínas relacionadas ao processo de catálise de enzimas, que são proteínas que recebem alguma sinalização do meio externo, e aí elas provocam toda uma reação bioquímica aqui no meio intracelular, né? Quebrando enzimas, enfim, ela provoca uma sinalização aqui dentro das células. A gente vai ter proteínas de junção entre célula e célula. Olha para a nossa pele aqui, a gente só está vendo, né? A gente não vê célula, né? A gente está vendo um tecido bem fechado, bem emaranhado, mas por quê? Porque as nossas células, elas são assim, olha. Quando a gente for estudar o tecido epitelial, a gente vai ver que uma das características do tecido epitelial é essa organização justaposta das células. O que é isso? É que uma célula está muito bem grudadinha na outra, tá? Mas para que ela possa ficar assim grudadinha uma na outra, a gente precisa ter uma espécie de cola entre elas, tá? E quem é que vai estar fazendo isso? As proteínas, né, de junção entre as células, tá? Então a gente vai ver que nós vamos ter várias proteínas de junção. Tanto proteínas de junção que vão funcionar aqui na lateral das células, como proteínas que vão funcionar como se fosse uma cola aqui na camada, né? De cima e na camada de baixo das células. Vocês estão entendendo? Alguma dúvida até aqui? Estou entendendo, professora. Tá indo rápido ou não? Ou tá de boa? Tá de boa, Para mim tá professora. bom. Beleza. Qual é a função da membrana plasmática, né? A gente até já viu na aula passada que uma das funções que essa membrana vai ter, além de delimitar a célula, vai ser regular a entrada e a saída de íons e moléculas entre uma célula e o meio extracelular. Então, ela que vai dizer quem entra e quem sai, tá? A membrana plasmática, ela é o nosso porteiro, né? Ele que seleciona quem entra e ele que seleciona quem sai, e a quantidade que vai entrar e a quantidade que vai sair. Isso também é muito importante. A membrana plasmática também vai determinar a composição diferencial entre o citoplasma e entre o meio extracelular. O que é isso? Essa composição, né, bioquímica, quando a gente estiver estudando mais a fundo, a gente vai entender
que dentro da célula, muitas vezes, aqui eu posso ter um meio, que eu posso ter uma maior concentração de uma determinada substância, tá? E no meio fora da célula, eu posso ter, de repente, uma menor concentração. Então, quem vai estar regulando onde vai estar mais concentrado ou não, vai ser a membrana plasmática, tudo bem? Essa maior ou menor concentração, ela pode estar relacionada, por exemplo, com uma maior concentração de íons. Então, se a célula estiver precisando, por exemplo, que dentro dela tenha mais íons de cálcio, ela vai regular a maior entrada de íons de cálcio do que de outros íons. Vocês entenderam? Então, da mesma forma, ela fica regulando o que vai ter mais aqui dentro do que vai ter mais lá fora, tá? Então, é ela que regula essa composição. A gente até viu nas aulas de transporte de membrana aqueles processos, né? Do meio hipertônico, hipotônico e isotônico, tá? Que é quando ocorre aí a entrada ou a saída de água dentro da célula, e a gente viu como é que ocorre, né? Qual é a reação da célula diante de cada mudança dessa do meio, tá? Mas eu só quero que vocês coloquem nesse momento na cabeça de vocês isso, que quem determina, né, a composição, a concentração do que está dentro da célula com o que está fora da célula é a membrana plasmática, tá? A gente já viu também que a membrana ela funciona tanto para comunicação como para o reconhecimento entre as próprias células de um determinado tecido. E tem uma coisa que vocês vão aprender muito interessante lá na microbiologia, que é o chamado coroscense. O que é o coroscense? É a forma como as bactérias que formam o biofilme dos nossos dentes, elas se comunicam. Sim, elas se comunicam entre si, né? As bactérias, elas não falam, mas elas têm uma conversa bioquímica, tá? Então, quando, por exemplo, elas se sentem agredidas ou ameaçadas, elas liberam uma espécie, né? Uma substância, elas produzem substâncias que vão às outras células vizinhas, as outras bactérias vizinhas, elas recebem essa informação e elas respondem através da síntese de outras substâncias. Então, elas têm aí uma conversa entre elas, mas é uma conversa bioquímica. E o nome disso é chamado de coroscense. Nas nossas células também ocorre uma comunicação, tá? E essa comunicação, ela pode ser também bioquímica. A membrana plasmática, né, atua aí entre o reconhecimento entre as próprias células, como a gente já falou, e esse reconhecimento ele é função de quem? Do glicocálise, tá? Comunicação entre as células e a matriz extracelular. Sim, porque os nossos tecidos, eles são formados tanto por células como por matriz extracelular. O que é matriz extracelular? É aquilo que vai estar fora da célula, tá? Então, o que está dentro da célula, que é delimitado ali da membrana, é o meio intracelular. Todas as substâncias que compõem a célula vão estar dentro. Mas a gente também tem um meio muito importante para essa célula, que é o que está fora dela, tá? E aí, as substâncias que ficam fora dessas células, a gente chama de matriz extracelular, tudo bem? A gente vai ter, por exemplo, tecidos como o tecido epitelial, que, como eu falei para vocês, né? A característica desse tecido é que as células dele sejam assim, ó, juntinhas, uma do ladinho da outra, tá? Como não tem muito espaço aqui entre uma célula e outra, porque elas estão grudadinhas devido às proteínas de membrana que estão colando essas células, esse tipo de tecido que é o epitelial, ele tem pouca matriz extracelular. Um exemplo disso é a pele, tá? A pele é um tipo de tecido epitelial, por isso que a gente olha assim, olha, é tudo muito uniforme. Por quê? Porque todas as células estão assim, ó, juntinhas, formando uma barreira mesmo de proteção. Bem, quando a gente vai para outros tecidos, como é o caso do tecido conjuntivo é o tecido que está logo abaixo aqui da pele, tá? Da epiderme.
Então, quando a gente vai lá para o nosso tecido conjuntivo, a gente vai ver, olha, uma célula aqui, outra ali, outra aqui, tá? Todas as células, elas são assim meio que desorganizadas, sabe? E aí a gente vai ter entre uma célula e outra uma grande quantidade de proteínas, uma grande quantidade de água, desculpa. E aí esse tipo de tecido, ele já vai ter, né, uma grande quantidade de matriz extracelular. O que vai estar nessa matriz extracelular? Vai estar todas as substâncias necessárias para a célula sobreviver. Lembra que o meio extracelular é de onde vai vir aqui todos os nutrientes que a célula precisa para fazer o metabolismo dela, para fazer ela funcionar. Então, quem vai estar regulando quem entra da matriz extracelular para dentro da célula é a membrana plasmática, tá? Tudo bem? Beleza. Outra função da membrana é a permeabilidade delas. E aí a gente já falou, né? É ela que faz aí essa manutenção das condições fisiológicas intracelulares adequadas, ou seja, ela que regula aí quem entra, quem sai, o que entra, qual é a quantidade, tá? E ela também faz aqui esse controle osmótico do líquido intersticial através da passagem de íons. Basicamente, isso tudo aqui está relacionado com o transporte, que é o que a gente já falou, e aí eu não vou me atentar. E aí, acho que a gente começou na aula passada, acho que a partir desse slide aqui, né? Que foi aí os tipos de transporte. Foi esse slide mesmo, tá? E aí a gente viu, na aula passada, que a membrana plasmática, ela executa aí alguns tipos de transporte, né? Nós vamos ter o transporte passivo. O que é o transporte passivo mesmo? Eu já esqueci. O que é um transporte passivo? E aí, bora acordar? Tô acordada, professora. Bora lá. O que é o transporte passivo? Essa aula já foi dada. Também foi quase lá. Vocês estão acordados? Só faltam responder, né? Participar da aula. E aí, o que é transporte passivo? Professor, o que eu conheço de passivo é uma coisa que dá. Não pônei o que ele falou isso. Na última aula, a senhora tinha falado sobre isso, né? Que não havia gasto de energia no transporte passivo. Exatamente, tá? Então, o transporte passivo. E aí, a gente aprende outro conceito hoje para passivo, viu? Então, o transporte passivo, ele é um transporte onde não há gasto de energia, tá? Então, assim como para a gente poder funcionar, para a gente poder ter um metabolismo, a gente precisa muitas vezes gastar, na maioria das vezes, na verdade, a gente precisa gastar energia. Por isso que a gente precisa constantemente se alimentar. Quando a gente se alimenta, as células recebem esse alimento, metabolizam e transformam aí esses alimentos em moedas de energia, tá? Essa moeda de energia que a gente tem no nosso corpo é chamada de adenosina trifosfato, ou também ATP. Então, todas as vezes em que a gente precisa de energia para fazer alguma reação metabólica, a gente diz que tem um transporte ativo, porque é um transporte que envolve gasto de energia, porque eu gastei ali moléculas de ATP, adenosina trifosfato. Mas também existem aqueles transportes onde não há necessidade de ter gasto de energia, né? Onde o transporte é inteiramente de graça. E aí a gente tem, né, o transporte passivo, que é quando não há gasto de energia. Tudo bem? E aí a gente vai ter alguns exemplos de transporte passivo, como a osmose, a difusão simples e a difusão facilitada. A gente falou também sobre esses três na aula passada. E aí, o que é osmose? Vocês lembram? É o transporte pelo meio aquoso? Não, é o transporte de água, tá? Então, a água, a membrana plasmática, ela vai regular a passagem de água pelas
né? A água que entra e a água que sai da célula. Só que ela faz isso sem que haja gasto de energia. E aí, a esse tipo de transporte, a gente chama de osmose. É a passagem de água de um meio hipotônico, ou seja, um meio menos concentrado, para o meio hipertônico, que é o meio mais concentrado. E isso é o que a gente chama de osmose, tá? Então, por exemplo, é só vocês lembrarem que a água, né, que na verdade tudo tende ao equilíbrio, tá? Então, quando a gente tem um meio mais concentrado aqui e um meio menos concentrado do outro lado, como vocês estão vendo aqui, olha só, a gente está vendo aqui um meio que cadê, gente? Aqui é o meio hipertônico. Então, quando a gente está vendo aqui, por exemplo, num meio que está muito concentrado aqui fora e está pouco concentrado aqui dentro, qual é a tendência da água? Ela sair para fora da célula, porque a tendência da água, né, é sempre fazer com que haja um equilíbrio entre o meio extracelular e o meio intracelular, tá? Então, a tendência da água é sempre que ocorre isso daqui, olha. A mesma quantidade que está lá fora, tá? A mesma quantidade, desculpa, que está lá dentro tem que ser a mesma quantidade que está lá fora. E aqui é a membrana plasmática, tá? Então, a passagem de água do meio, né, que está muito concentrado aqui fora, o que vai acontecer com a célula? Ela vai perder água para o meio extracelular. E aí a tendência é a célula ficar assim, olha, toda murcha. Por quê? Porque ela perdeu água, tá? Quando a gente vai para um meio que está pouco concentrado, ou seja, né, aqui fora está pouco concentrado e dentro da célula está muito concentrado. O que acontece? Qual é o movimento que a água vai fazer? Ela vai sair, tá, aqui de fora e tentar entrar o máximo que ela puder dentro da célula. E qual é o efeito disso na célula? É o efeito de tunefação celular. A célula ela tende a inchar, a ficar túrgida. E chega um momento em que muitas vezes ela não aguenta e ela acaba, olha, a gente acaba tendo um dano na membrana celular devido aí à grande quantidade de água dentro dela. Tudo bem? E aqui, esse daqui é o cenário ideal, que é quando a gente tem um meio isotônico. A mesma quantidade que está dentro é a mesma quantidade que está fora, tá? Onde é que a gente observa esses cenários aqui? Por exemplo, como é que a gente conserva a carne, né? Lá, quando não tinha freezer, quando não tinha geladeira. Então, as pessoas, elas conservavam as carnes colocando bastante sal nessas carnes. O que elas faziam, né? Com a coitada das bactérias que estavam lá em cima ali da carne, pronta para iniciar o processo de decomposição. As bactérias morriam desidratadas. Por quê? Se você joga muito sal na carne, a tendência é toda a água que está dentro ali das bactérias, elas saírem, essa água ela sair e tentar ir para fora da célula, da bactéria no caso, para tentar ali, como é que eu posso dizer, dissolver mais aquele sal, tá? Então, as bactérias, elas morrem de desidratação nesse processo, né? Quando a gente acaba salgando uma carne ou alguma outra substância. Quando a gente também, por exemplo, consome uma grande quantidade de sal, vocês já perceberam que aumenta a vontade de beber? É justamente esse processo aqui, olha. Se você aumenta a quantidade de sal, tá? Você acaba tendo a necessidade de beber mais água porque você retirou uma grande quantidade de água de dentro das suas células, tá? E aí o organismo ele fica constantemente pedindo para você ingerir mais água para poder liberar, jogar todo aquele sal ali embora e você voltar a ficar aqui isotônico. Vocês entenderam? Professora, Oi. eu tenho uma pergunta meio besta, assim, mas é porque deu essa curiosidade. Pode falar. O caramujo, né, o caracol, quando a gente joga sal nele, ele vira tipo uma espuma, assim, ele morre. Ele é composto pelo quê para acontecer isso com ele? Porque, tipo, as células, quando faz isso, né, por exemplo, na carne,
gente joga o sal, conserva a carne, porque mata, né? As bactérias, é isso? Sim. Mas e o bichinho lá? O que acontece com ele? Vocês matam ele também. É a pior forma de morte, inclusive. Por quê? Porque, por exemplo, esses insetinhos, né? Como, por exemplo, sapo. Qual foi o que você falou? Caracol, né? Tem o Isso. sapo, tem o caracol, tem outro que é mais ou menos desse tamanho, que A parece lesma uma também. laminazinha, a lesma, entendeu? Todos esses animaizinhos são animais que eles respiram pela pele. Então, eles respiram pela pele e eles são animais que eles precisam de água na pele o tempo todo, entendeu? Então, eles dependem da água para fazer esse processo de respiração e essa respiração ela é feita pela pele deles. Quando você pega e você joga sal em cima, você está matando ele, é como se você tivesse apertado ali, né, na garganta, tivesse fazendo com que ele morresse sem ar, porque você está retirando da pele dele, tá, através ali do sal, toda a água. Então, como as células dele é normal que sejam encharcadas de água, porque eles precisam da água para poder respirar, quando você joga água, você retira o sal, ele retira a maior quantidade de água possível daquelas células. E o que acontece com ele? Ele fica sem poder respirar, porque ele precisa da água para respirar, tá? Então é como se você estivesse enforcando, você está enforcando ele literalmente, só que você, né, no caso ele não tem pescoço para você estar ali, mas você está impedindo com que ele respire. Por isso, quando a gente joga, eu já vi na lesma, quando joga sal na lesma, aonde o sal pega, meio que afunda, assim, vai afundando, porque é uma reação que ela tem de se livrar daquilo. Mas aí a bolinha de sal continua lá e vai sugando toda a água dela. E aí ela acaba morrendo sufocada, sem oxigênio, tá? Entendi, professora. Então, Tadinho. não Professor, façam, gente, não façam Ela isso, fica tá? mal. Ah, Hã? não, professora, eu só faço isso aqui em Ela casa fica mal. professora, Não, todos na que verdade, aparecem. eu só chuto o bichinho, mas quando eu era criança, eu lembro que uma vez eu joguei sal no caracol. Porque tem Eu muito. adorava jogar sal. É, Gente, aí faz ficava vendo a isso. espuma. Meu Deus, eu me sinto tão mal agora. Pois é, Porque mata um bichinho da forma mais cruel que se pode matar, que é uma morte ah, lenta, né? Eles vão morrendo sem Aí, sal, Gatinha, mas eles sem também, ar. eles não facilitam pra gente. Uma vez eu mas fui eles botar uma também sandália, professora. tava na minha Eles sandália, são quase eu muito arranco meu nojentos. dedo, de nojo. Ah, gente, mas aí é só jogar eles fora. Pega um papel, um negócio que dê para tirar Aí eu eles joguei fora. e jogar. Mas aí depois ele vai voltar para o mesmo lugar, professora. É só mais antes matar logo com sal. Pois é, mas vocês têm cuidado, porque olha só, tudo na natureza eles funcionam em equilíbrio, né? Sim. As pessoas, por exemplo, quando vê um sapo, qual é a tendência, né? O sapo está dentro de casa, o sapo entra no banheiro, qual é a tendência? É você ir lá e matar o sapo, não é isso? Sabe que o sapo ele é um predador de mosquito. Então, quanto mais sapo você mata aí perto de onde você mora, mais mosquito vai ter. Por quê? Porque não vai ter quem coma os mosquitos, os pernilongos, né? Os carapanã, que é a que chama assim, carapanã. Então, quando você tira um bichinho desse do ecossistema, você vai matando um aqui, vai matando um ali, você acaba provocando um desequilíbrio, né? Não tô dizendo, mas hoje eu matei só um, mas aí o teu vizinho mata aqui, o outro mata ali, já tem os próprios predadores desse tipo de animal que vão lá e matam, entendeu? Tem os gatos, né, que adoram pegar um deles para brincar. Então, tem que ter cuidado, tá, gente? Não mata não, joga fora, joga longe só, tá? Mas deixa Mas eles morrerem. caramujo e lesma, professora, eles não são predadores de nada, ou são? Olha, eu não lembro. Eu não Eu acho que sei. eles servem de alimento para algum bicho, né? Maior. Eu acho, não, mas eles são predadores, é porque eu não sei realmente, mas todo animal ele tem a sua cadeia de alimentação, eles predam algum outro, entendeu? Todos eles vão predar algum outro.
O sapo, eu sei que é o exemplo assim mais clássico que a gente vê, mas eles realmente não sei assim. Mas com certeza eles se alimentam de alguma outra coisa que pode ser prejudicial para a gente, tá? E aí, se você mata, você provoca um desequilíbrio, Eles não certo? entendem. A gente fala sai, sai. Eu que não vou pegar ele na mão pra jogar fora. Não precisa pegar ele na Não, mão. também ele vai morrer. Oi? Se eu der uma bicuda nele, ele vai morrer também. Olha, professora, pelo que eu vi, as lesmas e os caracóis se alimentam de várias plantas, ingerindo principalmente suas raízes e folhas. Comem pequenas plantas e servem de alimento para animais maiores, como aves. Que Pois negócio que ele é. falou? Eu acho que eles só servem de alimento. Enfim, né? Eles devem Eles predar alguma deveriam servir coisa, para a gente se alimentar com eles também. mas é porque aqui o povo não gosta, porque lá na França o povo adora uns caracol de comer, que é até uns pratos chique caríssimo. No Rio Grande do Sul, gente, Mesmo para daqui não, vocês. professora. Nojo, professora. É sério. A senhora não Pronto. É encontra. gostoso, gente. Gente, tem uma espécie de caracol que eles trouxeram. Teve um restaurante muito chique lá de São Paulo, inclusive. Depois vocês procuram isso daí. Passou em várias reportagens até. Teve um restaurante muito chique lá de São Paulo que trouxe uma grande quantidade de caracol para eles fazerem pratos e tal, e degustarem, e, enfim, era um restaurante chiquérrimo, enfim. E aí o negócio não deu certo. O que eles fizeram com os caracóis? Eles liberaram, né? Jogaram no meio ambiente. Os caracóis foram se reproduzindo e hoje eles viraram uma praga. E aí, qual é o problema disso que está tendo lá? Eles estão começando a disseminar doenças, entendeu? Porque eles têm uma microbiota própria, bactérias, vírus, protozoários próprios que colonizam esse tipo de animal. Então, como eles também não estão no habitat natural deles, e aí quando eu falo de habitat natural, é tipo assim, é ter um ambiente propício para eles se reproduzirem, né? Para eles se alimentarem e também para eles serem predados, servirem de alimento para outros animais, tá? Então, como eles não estão nesse meio, eles acabam ali tendo uma proliferação, né? Um aumento da quantidade de indivíduos. E eles viraram uma praga. Depois vocês procurem lá. Procurem aí na internet que tem isso lá, uma superpopulação desses caracóis. E a gente vê também, por exemplo, no Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul tem pós-graduação, gente, que ensina como cultivar rã, porque tem pratos que são feitos à base de rã. Não é toda rã, tá? Mas é uma rã de uma espécie específica que eles criam para vender para os restaurantes fazerem, e tem gente que paga uma nota para comprar esse tipo de prato, entendeu? Porque é chique, é o top dos top, entendeu? Então, depende muito da cultura do lugar, né? A gente aqui, por exemplo, não valoriza a coitada da barata, não valoriza um grilo, né? Mas se a gente for, por exemplo, lá para a Ásia, é só o que o povo come. Um espetinho de barata logo de manhã, olha que delícia. Ai, que Professora, Pra que eles querem fazer professora, Depende da cultura, gente. professora, não Oi. valoriza a cobra, não valoriza a Pois cobra, é. tem gente que come a cobra. E não valoriza. Tudo é alimento, gente. Alguém tem um contato de lá? Na minha casa tem uma infestação de baratas. Quero fazer uma importação com ele. Pois é, tem gente, claro, né? Tipo, para servir para alimento, eles precisam criar dentro de instalações específicas. Mas, assim, culturalmente, gente, tem populações que comem muita coisa, né? Que a gente olha né? Por exemplo, uma coisa que eu vi aqui com vocês, eu não sou paraense, né? Uma coisa que eu vi aqui com vocês foi maniçoba. Gente, eu nunca me imaginei comendo folha daquele jeito.
E eu amo maniçoba. Depois que eu comi a primeira vez, pronto, eu não tenho um sítio que eu não como maniçoba. Eu amo maniçoba. Mas lá no Piauí, se chegassem Ai, para eu mim amo. Ai, é a melhor coisa que e tem. me mostrassem, eu não ia comer. Por quê? Porque não faz parte da cultura de lá, entendeu? Como também não faz parte da cultura daqui, vocês comerem bode. E lá é uma comida típica de lá, entendeu? As pessoas, principalmente quem vai mais para o interior, eles têm criação de bode para comer carne de bode, entendeu? Então, isso é muito regional, as formas de alimentação. Assim como se a gente pegar e sair do Brasil, a gente vai ver que lá na Ásia, né, principalmente nos países que são asiáticos, eles têm os costumes assim bem, bem loucos, né? Um espetinho de gafanhoto, né, de louva-a-Deus, de barata, escorpião, tudo eles comem. Cachorro. Cachorro, eles vão no supermercado comprar cachorro, Morcego, rato. morcego. É, Por isso que a gente teve aí o exemplo do coronavírus, que eles dizem que foi um vírus que, enfim, foi um vírus que foi para o morcego, adquiriu uma mutação, e aí uma pessoa, como lá eles são acostumados a comer esse tipo de bicho, eles foram lá no mercado, compraram um morcego contaminado, consumiram e aí se contaminaram, entendeu? Então, cada país ou cada região tem a sua cultura, tem a sua particularidade. Tá bom? Vocês Ela querem... cozinhava também. Professora, prefiro açaí com Mapará. Preciso o quê? Prefiro açaí com Mapará. Né? Pois é. O açaí, eu acho que eu precisei tomar açaí umas 5 vezes para gostar do açaí, porque para mim não me convencia, assim. Mas agora eu sou louca por açaí. Se a senhora for do meu setor, já vai sair fora dizer que não gosta de açaí de lá, que é a terra do Não, açaí. não, agora eu sou louca por açaí. Mas no início, eu confesso para vocês, como ele tem um sabor muito forte, eu tive uma certa resistência. Gente, vamos para o nosso intervalo, então? Comer açaí. Já que a gente conversou, aí a gente vai para o intervalo. Eu já vou parar essa gravação para ela já gerar um link para eu postar lá na plataforma para vocês, dessa primeira parte da aula. E aí eu dou o quê? Uns 15 minutos para vocês, tá bom? o tempo de ir na padaria, na panificadora, comprar um pão. Beleza, beleza. Então, uns 15 minutos, aí a gente volta, tá bom? Tá ok. Então, até daqui a pouco.